Vocês têm líderes que trazem consigo a graça do Pai, trazem consigo os ensinamentos do céu. O pastor estava falando aqui, eu já estava anotando aqui no meu coração uma mensagem, né? Que o pastor é assim, enquanto um fala, o outro anota e depois prega, irmão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu estou acompanhando o pastor Tiago, que é esse homem de Deus. Eu tenho um irmão aqui em São Paulo, ali na cidade de Indaiatuba, vizinho de vocês, que é o pastor Tiago. Ele não é um amigo, ele é um irmão, ele é da minha casa, e sempre que eu posso, vou na casa dele, e sempre que ele pode, ele vai na minha casa, no Rio de Janeiro. É um homem de Deus, é um pregador da palavra, é um pastor, um pai de família. Se eu for falar sobre o currículo dele aqui, nós vamos ficar durante muito tempo. É psicólogo, psicanalista, pastor, dá aula em pós-graduação, por aí vai. Mas obrigado por nos dar a graça da sua companhia. É uma honra tê-lo perto. Glórias a Deus. Profetizo que Deus vai lhe dar amigos assim. Gente com quem você pode compartilhar momentos, gente que realmente o céu vai enviar para te ajudar, para te estender a mão, para ouvir você em momentos difíceis. Que esses amigos estejam presentes na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, sem mais delongas, eu abri até aqui no texto que eu ia pregar, mas eu já fui ministrado aqui, eu vou abrir em outro texto. Não é conversa de pregador, né? Eu quero até trazer uma mensagem bem pastoral aqui nessa noite, aproveitando que estamos nesse momento muito especial, que é a ceia do Senhor. Pega sua Bíblia comigo e vamos ler um texto. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 14, o versículo de número 15. São Lucas, capítulo 14, versículo de número 15. Deixa eu sorrir para ficar mais bonito. Glórias a Deus. De vez em quando o pessoal pega umas fotos nossas, né, irmãos? Desprevenido, né? Está com as caras que nem parece crente. Glória a Deus. Coisa boa é ser crente, gente. Esse lugar é o melhor lugar de leme aqui nessa noite. Lucas 14, 15, achou? Responda com amém. Tem uma versão bíblica aqui no telão, você pode acompanhar também. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa. Estava onde? Estava onde? À mesa. Disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, tem versão que diz, uma grande mesa, e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo. Mandou quem? Dizer aos convidados: vinde, já está tudo preparado. Verso 18. Todos a uma começaram a escusar-se, a pedir desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo. Ele comprou o quê? Um campo. Importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Verso 19. O outro disse: comprei 5 juntas de bois. 10 bois. Quantos bois? Vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Verso 20. O outro disse: casei-me. O que ele fez? Casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. 21. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado ou irado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há? Fecha a sua Bíblia, coloca a sua mão no coração antes de tomar o assento, fecha os olhos. Faça uma oração por você, peça para Deus falar com você. Pai, a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. O teu Espírito tem plena liberdade de falar conosco, se mover em nós e através de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Alguém diz um amém? Tome um assento dando aquele glória a Deus. Queridos, queridas,
Eu preciso da sua atenção, principalmente agora no início. Se você não entender o início dessa mensagem, você não vai compreender mais a mensagem. E eu creio que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite, que entrou aqui de verdade, muito necessitado em ouvir a voz de Deus. Eu sei que Deus já tem falado, mas Ele quer falar com alguém aqui de forma específica. Esse texto que nós lemos, ele tem ministrado no meu coração por esses dias, e eu quero tentar aqui pontuar nesse texto e compartilhar algumas revelações que o Espírito Santo tem colocado no meu espírito. Jesus aqui é aquele que está contando uma parábola da grande mesa. Se você observar nos evangelhos, Jesus sempre fazia questão de falar através de parábolas. Por quê, pastor? É porque Jesus sempre fala para aqueles que realmente estão interessados em ouvi-lo. Para você entender uma parábola, você não deve apenas ouvir aquilo que está sendo falado, mas você precisa captar, entender a essência, o contexto da história, para você entender a mensagem que está sendo falada através da parábola. E Jesus aqui está falando sobre a parábola da grande mesa, ou do grande banquete. É sobre essa mesa que eu quero tratar aqui nessa noite, aproveitando que estamos em um culto onde a mesa, uma das mesas bíblicas, também está exposta. Então eu quero que você entenda sobre essa mesa. A Bíblia nos fala muito sobre a mesa. Nós podemos colher nos textos, na história bíblica, muitas mesas, algumas negativas, outras positivas, algumas que Deus fez questão de virá-las, outras que Ele fez questão de se assentar nelas. Mas quando a Bíblia fala de mesa, é muito bom você entender que a Bíblia está falando de um nível. Quando a Bíblia fala de mesa, a Bíblia está falando de relacionamento, de algo mais intenso. Quando a Bíblia fala de mesa, a Bíblia fala de conscientização. Quando a Bíblia fala de mesa, a Bíblia fala de uma intimidade a mais. Nós poderíamos aqui citar algumas mesas, ficaríamos aqui por tanto tempo, talvez entraríamos à noite falando sobre todas as mesas. Eu não vou perder tempo aqui falando sobre algumas mesas negativas, como aquela mesa de Jezabel, onde os profetas se assentavam naquela mesa, comiam do alimento daquela mesa e eram submissos à senhora daquela mesa. Então não vou perder tempo nessa noite de domingo explicando sobre essa mesa. Uma mesa no Novo Testamento que talvez seja uma mesa negativa é aquela mesa dos cambistas que estavam ali comercializando no templo, e Jesus, quando entra ali, diz a Bíblia que ele está indignado, e ele vai virar aquela mesa, e agora ele vai restabelecer a ordem no seu templo. Agora eu quero que você entenda sobre algumas mesas, que talvez tragam ensinamentos preciosos para nós aqui nessa noite. Talvez você conheça algumas, mas antes de citá-las, eu quero que você entenda que a mesa é um nível maior de relacionamento. A mesa é um relacionamento poderoso que temos aqui na terra, tanto que esse relacionamento aqui remete ao céu. Se Jesus voltar nessa noite, essa igreja for arrebatada, quando você entrar pelas mansões celestiais, depois que você entrar pelos portais, existe lá uma mesa preparada, e você vai se assentar nesta mesa. Durante 7 anos nós vamos celebrar nesta mesa, teremos comunhão nesta mesa. Então perceba que a figura da mesa na terra remete ao céu. Mesa é algo que fala de um relacionamento mais intenso, e você não se assenta, ou não deveria se assentar em uma mesa com alguém que no mínimo você conheça a sua origem, conheça o seu caráter. Só para você ter clareza aqui nesse momento inicial, há um tempo atrás agora, pastor Santiago, eu estava numa conexão no aeroporto aqui em Viracopos, Campinas, e aquela conexão, aquela correria, de vez em quando sobra um tempinho para você almoçar, e quando eu olhei, dava tempo, eu corri naquele restaurante, que de repente alguém conhece aqui, aquele restaurante de luxo que tem no aeroporto, Girafas, né? Que vende aquele bife com batata frita que o carioca gosta, creio que o paulista também. E aí eu peguei ali, pedi o almoço e veio naquela bandeja. Algumas mesas ali, naquele local, estavam livres, e eu peguei a minha bandeja, coloquei numa mesa que tinha uma cadeira na frente. De repente, alguém desconhecido pegou uma bandeja e se assentou naquela mesa comigo, e disse, boa tarde. Quando ele disse boa tarde, eu não fui deselegante, mas eu entendo o nível da mesa.
eu peguei a minha bandeja e disse, boa tarde, e troquei de mesa. Porque eu não vou comungar em uma mesa com quem eu não conheço a origem. Tem alguém aqui? Você precisa conhecer aqueles que você tem relacionamento no nível da mesa. Então, cuidado com as mesas que você se assenta. Porque mesa fala de algo mais intenso, de um nível mais elevado. Vamos citar algumas mesas. Talvez a mesa que você mais conheça seja a mesa da ceia. Talvez você até tenha lá na sua casa um quadro que remete à figura, por mais que não seja a pintura original, de repente você tem lá um quadro, aquela réplica de Leonardo da Vinci, que tentou ali ilustrar um relacionamento da mesa da ceia. Mas até aquela figura daquele quadro nos traz um entendimento, porque o historiador diz que na época que Leonardo da Vinci estava pintando aquele quadro, ele começou a pintar e demorou 3 anos para fazer aquela obra de arte. Claro que não no tamanho daquela que você tem na sua casa, mas ele conseguiu pintar aquela obra com 9 metros na sua largura, por 4,20 de altura. 3 anos de um intenso trabalho. O pincel não saía da sua mão, e quando saía, era para ir refletir sobre o próximo passo daquela pintura. E depois de 3 anos de muito trabalho, estava pronta aquela grande obra, aquela magnífica obra. Então ele chama um amigo, que também era perito em pintura, para avaliar aquela obra. O amigo começa a observar a pintura da mesa da ceia e começa a elogiar a obra de Da Vinci. E depois de algum tempo avaliando, ele diz assim, mas o que mais me chama a atenção é aquele cálice que está nas mãos de Jesus, que está no centro da mesa. Quando ele diz que o cálice chama a atenção, Da Vinci pega o pincel, vai lá e apaga o cálice. E o homem diz, por que você apagou aquele cálice? E Da Vinci diz, porque quando se trata da mesa, nada pode tirar a atenção daquele que é o centro da mesa. Então, quando você está no nível da mesa, Jesus é o centro. Jesus é aquele que precisa chamar a atenção. É o entendimento de mesa. Eu colhi mais uma mesa na Bíblia que talvez abençoe a sua vida, e eu a chamei de mesa da restituição. Quantos aqui precisam de restituição nessa noite? Então deixa eu aplicar na sua vida. Essa mesa aparece naquela situação, segundo o livro do profeta Samuel. A Bíblia diz que existe uma guerra, Saul e Jonatas estão naquela guerra, e Jonatas tem um filho, seu nome é Mefibosete. Qual é o nome dele? Nome bonito para você colocar no seu filho. E quando chegaram as notícias de Jezreel a respeito da morte de Jonatas, pai do menino, e Saul, avô do menino, uma babá, pegando o menino, porque seria o candidato ao trono, e está na Bíblia, apressando-se ela em fugir. O menino cai das suas mãos, e naquele acidente ele fica coxo, fica manco, fica aleijado de ambos os pés, e por isso ele é levado àquela terra que você conhece, chamada Lodebar. Qual é o nome da terra? Aquela terra árida, aquela terra erma, aquela terra morna, aquela terra sem pasto, aquela terra sem provisão. Ele está ali aleijado, crescendo em Lodebar. Parece que esquecido, cheio de defeitos, mas a Bíblia diz que o rei Davi em Jerusalém, depois que assume o governo, talvez ele se levanta numa manhã e dá um grito naquele palácio. Esse grito está na Bíblia. Ele diz assim, haveria alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de bondade, por amor de Jonatas, seu pai, e um servo da casa de Davi, que era da casa de Saul, chamado Ziba, diz, meu rei, ainda há um da casa de Saul, ele é aleijado de ambos os pés, e o seu nome é Mefibosete. E o Davi pergunta, mas onde ele está? E aquele servo diz, ele não está em Jerusalém, ele é aleijado, manco, coxo, e foi conduzido para essa terra erma, chamada Lodebar. O rei dá uma ordem, e diz, mande trazer Mefibosete de Lodebar, de volta para Jerusalém. Em uma noite, em uma manhã que ele acorda, ele é capaz de mudar a história de alguém que sofreu uma legião. E lá vem o Mefibosete de volta para Jerusalém, de onde ele nunca deveria ter saído, mas um acidente o leva para a terra de Lodebar. E quando ele entra em Jerusalém, adentra no palácio, está na Bíblia que o sentimento dele é este. Ele olha para o rei e diz, por que o Senhor mandou me chamar? Porque o Senhor atenta para mim, eu sou apenas um cão morto. Olha como ele se vê. Todas as vezes que você se afasta do lugar que realmente você deveria estar,
alguns complexos vão aflorando na sua vida e você acaba se sentindo alguém que você na verdade não é. Mas o Davi agora tem tudo preparado para ele e diz assim: não temas, eu usarei de bondade para contigo. Tu comerás pão sempre à minha mesa. E porque você vai estar na minha mesa, eu vou restituir todas as terras que eram de Saul, teu pai, e tu comerás pão de contínuo na minha mesa. Essa mesa traz restituição. Essa mesa devolve aquilo que você perdeu. Essa mesa esconde os seus defeitos. Essa mesa te cura por dentro. Essa mesa devolve para você aquilo que é seu de direito. Deixa eu aplicar uma profecia para a gente começar a esquentar a turbina. Esse ano ainda é um ano de restituição para a sua vida. Algumas coisas vão retornar, porque você vai retornar para o lugar que você não deveria ter saído. Você vai se posicionar. Os teus defeitos serão ocultados por aquele que te ama e sabe quem você é na verdade. Eu profetizo restituição. É a mesa da restituição. É a mesa que vai trazer de volta. É a mesa que coloca você no nível daqueles que estão na mesa. Eu encontrei na Bíblia mais uma mesa, parecida com essa. Ela se chama mesa da provisão. Talvez você perdeu a viagem aqui de dar um glória a Deus, né? Mas eu vou repetir, eu vou voltar ao DVD. É uma mesa que Deus vai colocar diante de você e vai colocar você nessa mesa, chamada mesa da provisão. Onde está essa mesa, pastor? Eu encontrei essa mesa nos Salmos de número 23. E foi Davi que narrou sobre essa mesa. Quem aqui conhece o Salmo 23? Levante a mão aí. É Davi cantando uma canção muito bela, ele dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim na presença dos meus inimigos, e nessa mesa pode ungir a minha cabeça com teu óleo, porque o meu cálice vai transbordar. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa por longos dias, por causa do nível da mesa. Pastor, essa mesa é a mesa da provisão? Sim. Você precisa entender essa mesa talvez não é a mesa que você pensa que ela é. O Salmo de número 23, é muito bom você ter esse entendimento, que é um salmo de uma jornada. Eu sei que estou pregando para gente inteligente aqui. É uma jornada, é uma viagem, é um caminho na ótica de uma ovelha. E Davi se coloca como essa ovelha. Tanto que ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Porque é uma ovelha caminhando em uma longa e árdua viagem. E o pastor, sabedor do caminho que a ovelha iria ter que trilhar, ele vai na frente e prepara uma mesa para essa ovelha. Pastor, que mesa é essa? É uma espécie de platô, um lugar plano entre as montanhas. O pastor, ele segue agora o caminho antes de levar, de conduzir a ovelha. É até bom aplicar isso aqui para alguém. O pastor vai na frente primeiro, depois ele traz a ovelha para a jornada. Você nunca leva ninguém a um lugar que você nunca esteve nele. Você nunca consegue conduzir ninguém a um lugar que você nunca foi primeiro. Então o pastor ia na frente, observando todo o caminho. O pastor primeiro escalava a montanha, e no meado das montanhas, dentre as montanhas, ele encontrava um lugar plano, um lugar onde as águas que desciam das montanhas eram concentradas ali. E faziam-se poças que o pastor chegava, limpava os detritos, tirava a folhagem, tirava alguns insetos, e aquelas poças se transformavam em bebedouros, para as ovelhas saciarem a sua sede. Como aquele lugar concentrava águas, ali a relva, o pasto era sempre verdejante. Então o pastor ia lá, preparava aquele bebedouro, aquele ambiente onde a ovelha iria ali se alimentar, se saciar, se fortalecer, para continuar o caminho. Depois ele buscava o rebanho e trazia o rebanho. E as ovelhas vinham meio que cansadas, escalando montanhas. Elas não sabiam, mas o pastor já havia preparado uma mesa. Elas não sabiam, mas aquela mesa já estava pronta, antes que elas chegassem naquele lugar.
Deixa eu liberar a palavra aqui só para quem quer receber. Aquilo que é teu já está pronto. Pastor, eu estou caminhando, estou cansado esse ano, já me desgastei. Mas termina de escalar essa montanha, porque aquilo que é teu já está pronto. Aquilo que é teu já está preparado. Existe uma mesa pronta e não vai lhe faltar nada. Tudo aquilo que você precisa para continuar está na mesa. Eu estou profetizando, você está chegando nessa mesa. Talvez falta mais um pouquinho de tempo, um pouco mais de esforço, um pouco mais de empenho, e você vai estar nessa mesa, aonde você vai saciar a tua sede, aonde você vai ter aquilo que você precisa. É a chamada mesa da provisão. Me ajuda aí, olha para o teu irmão e diga: existe algo pronto para a tua vida. Diga a ele: despreocupa, não vai te faltar nada. O pastor já preparou tudo. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite: não vai te faltar nada. Aquilo que você não sabe de onde virá, o Senhor me trouxe aqui para dizer que já está pronto aí na tua frente. É só você caminhar mais, é só você se esforçar um pouco mais. E essas águas vão te saciar. Nessa mesa, as ovelhas estavam ali, o pastor vinha com óleo, ungindo a cabeça de todas elas naquele lugar plano. E por que na presença dos inimigos? É porque os chacais e lobos estavam norteando aquelas ovelhas nas montanhas. E o lobo e o chacal só pegavam a ovelha quando ela estava longe do pastor. E quando as ovelhas estavam naquela mesa, ela ficava à vista do pastor, então o lobo não tinha acesso. Deixa eu profetizar para alguém aqui. Você vai estar no lugar que você deve estar. Você não pode ficar longe da tua cobertura. Você não pode ficar longe do lugar onde o pastor te alcance, você é alcançado por ele. Tem alguém aqui, irmão? Sim, na presença dos teus inimigos, Deus está trazendo livramento. E você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem. Eles vão ver você desfrutando, mas não vão ter acesso à sua vida. Alguém levante a mão, faz um barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque essa mesa está diante de você. Você pode aplaudir, mistura essas palmas com glória para Deus aí. É a mesa da provisão. Eu profetizo muita provisão na tua vida nesse ano. Ah, meu Deus, estou querendo trocar o ponto, mas o Espírito Santo está mandando eu profetizar. Já está pronto, irmão. Sai daqui hoje, vai dormir em paz, já está pronto. Deus não vai fazer, Ele já fez, já está pronto. Deus não vai dar um jeito, já está pronto. Não, o Senhor não vai ver o que vai fazer. É você que não sabe o que vai acontecer. Escala essa montanha. Já está pronto aí na frente o que você precisa. É a mesa. O lugar onde as suas forças serão renovadas. O lugar onde o óleo virá sobre a sua cabeça. O lugar onde você vai se saciar nas águas que Ele mesmo preparou para a sua vida. O lugar onde o alimento é fresco. É a mesa da provisão. Deixa eu correr aqui, senão a gente não chega no final. Eu separei mais uma mesa. É a mesa do conhecimento. Essa mesa acontece depois da crucificação. Deixa eu te contar uma história bíblica que você já sabe, mas aplicando a revelação, talvez ele edifique. Lembra quando Jesus expirou na cruz e disse: está pronto, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu já ouvi alguém pregar que naquela época da cruz, da crucificação, do grito, do calvário, da morte de Cristo, o inferno entrou em festa. O inferno nunca fez festa depois da crucificação, pelo contrário, o inferno teve que fazer um velório, porque o diabo sabia que o véu havia sido rasgado, o caminho havia sido refeito, a morte perdeu a força para matar, e o diabo ficou sem poder da casa dele. Então, alguém não entendia o que realmente aconteceu. Existiam alguns discípulos ali que caminhavam com Cristo, que Jesus pregava, e eles não entendiam a mensagem, eles só ouviam a voz. Mas eles não conseguiam compreender a revelação da mensagem, que o Filho do Homem haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E eles caminhavam, e quando Jesus morre, perceba que os discípulos começam a se espalhar. Alguns começam a voltar para suas aldeias, e está na Bíblia que uma dupla de 2 estão voltando no caminho de Emaús. Eles residem em Emaús e agora estão voltando meio que decepcionados, frustrados.
O caminho é longo e eles começam a conversar entre si, dizendo: como é que pode? Ele morreu. Pensamos que era ele, mas na verdade não era. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, maltratado na via dolorosa, e pensamos que ele seria o Salvador, mas agora está morto. E de repente, naquele diálogo, naquela conversa, um terceiro viajante se apresenta. Começa a caminhar do lado deles e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Posso participar dessa conversa? Sobre o quê? Qual é o assunto? E ele diz: tu não sabes? Jesus, o Nazareno, pensávamos ser ele o Messias, mas na verdade ele foi morto, humilhado na cruz, foi crucificado como um bandido, e aquele que está ladeando os dois na viagem está ouvindo. Ele carrega consigo a Torá, porque está na Bíblia que ele abre o texto e começa a explicar sobre a crucificação desde os tempos de Moisés, sobre a ressurreição. Mas aquele que está caminhando prega, eles ouvem, mas eles não sabem quem é que prega. Eles ouvem a voz, mas não conhecem o dono da voz. Eles caminham por um longo tempo, mas eles não sabem quem é que está caminhando com eles. Tem muita gente assim na igreja, ele caminha por longo tempo, mas não sabe com quem ele está caminhando. Na verdade, ele não conhece com quem ele caminha. Ele ouve até a voz, mas não discerne a voz. Ele ouve até a palavra, mas ele não conhece o dono da palavra que ele ouve. Tem alguém aqui nessa noite, meu Deus? E lá estão eles caminhando, a conversa é longa, a pregação também é extensa. Vem entardecendo, é chegada a entrada da aldeia de Emaús. E eles olham para aquele terceiro viajante, que faz com que vai passar, e eles dizem assim: não passa. Nós não sabemos quem tu és, mas nós gostamos da tua presença. Quando tu falas, alguma coisa acontece aqui dentro. Fica conosco. Entra na nossa casa. O viajante agora cede aquele pedido e entra na casa. E está na Bíblia, para quem quiser entender e discernir essa mesa. Está na Bíblia que eles vão se assentar à mesa. E na mesa, o viajante pega um pão e ele quebra o pão. Parte o pão, e quando ele parte o pão na mesa, os olhos se abrem. Um olha para o outro, e quando vai olhar de novo para o viajante sumiu. O nome de um era Cleopas, e agora Cleopas ouve do segundo viajante: Cleopas, era ele. Só conseguimos conhecê-lo nessa mesa. Só conseguimos entender quem ele é na mesa. Tu lembra que ele falava, o nosso coração queimava, mas nós não o conhecíamos. Mas na mesa houve a revelação do conhecimento de quem ele é. Eu estou pregando para alguém aqui. Querido, eu sei que de repente tu vem à igreja, você é convidado para vir num culto, e de repente você já até levantou a sua mão. Teu coração queima quando você ouve uma palavra. A presença dele vem e você gosta da presença dele, mas talvez até hoje você não sabe quem realmente ele é. Eu quero profetizar que nesse nível que nós vamos alcançar aqui, você vai ter uma revelação do conhecimento da pessoa dele. Tem muita gente que entra na igreja, sai da igreja, desvia da igreja, e na verdade não é a igreja, é o conhecimento daquele que ele pensou que estava servindo, mas nunca conheceu aquele que ele dizia servir. Aí você explica, porque muita gente começa muito bem, chega na igreja, ouve uma palavra, o coração queima, a lágrima desce, mas daqui a pouco ele desiste. É porque ele apenas ouviu uma mensagem, ele apenas de repente sentiu gotículas da presença que desceu no meio de um culto. Mas quando você atinge o nível da mesa, que os teus olhos se abrem, você nunca mais é o mesmo, porque você tem a revelação de quem ele realmente é. Uriamaia. Eu profetizo que esse ano é o ano de uma experiência marcante para a sua vida. É o ano de você conhecê-lo como você nunca o conheceu. Aleluia, é a mesa do conhecimento. Eu falei sobre essas mesas, na verdade, para chegar nessa mesa. E eu quero fazer você entender essa mesa que você leu comigo no texto. Vamos entender a mesa para a gente correr para o final. Eu chamo essa mesa de mesa do Senhor. Está na Bíblia que um Senhor fez uma grande mesa, um grande banquete. E esse Senhor fez questão dele mesmo preparar essa mesa. Na verdade, a Bíblia oculta, não sei o que ele colocou nessa mesa, mas essa mesa estava pronta. Ele não ia preparar a mesa além de estar posta, ela está pronta.
E esse senhor da mesa, olhe para mim e dobre atenção, ele tem uma relação, ele não convidou a todos, ele convidou a muitos, a alguns. E ele agora pega uma relação de nomes, de gente específica, que ele selecionou, que ele escolheu, que ele separou um lugar, que ele fazia questão que estivesse naquela mesa. E ele chama um servo da sua casa. Ele entrega essa relação àquele servo e diz: vá chamar os meus convidados. Aquele servo tem uma ordem do senhor da mesa e ele sai agora, ele vai em busca do primeiro. Olha o texto que você leu comigo. Quando aquele servo chega no primeiro, ele diz ao primeiro: o senhor da mesa manda lhe chamar. A mesa já está posta. Chegou a hora de estar na mesa. O teu lugar está preparado na mesa. Mas o primeiro olha para aquele servo que tem a relação de convidados e diz: você não está sabendo? Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Irmãos, ele comprou o quê? Um campo. Alguém me responde em alto e bom som: tem problema ter um campo? Tem problema ter terras? Tem problema ter muitas residências? Eu até profetizo que o Senhor vai lhe dar tudo isso. Agora, na hora da mesa, ele quer ver o campo. Será que o campo vai mudar de lugar? Será que alguém vai roubar o campo? Será que o campo vai ser transladado? Então quer dizer que ele só está na mesa se ele não tem o campo. Mas como ele tem o campo agora, ele não está mais na mesa. Irmão, não tem problema você ter. Você só não pode sair do nível da mesa. Não tem problema você conquistar. Não tem problema você adquirir. Não tem problema você realizar. Agora, escuta, eu vim pregar. Se aquilo que você está conquistando está te arrancando do nível da mesa, está fazendo você inventar uma desculpa para não atender o chamado da mesa, está te arrancando do lugar que você deveria estar, abre mão dessas falsas conquistas, porque você não pode perder o que é mais importante, que é o teu nível da mesa. Não tem problema ter campo, mas ele diz: eu vou ter que vê-lo. Eu preciso dar atenção ao meu campo. Aquele servo tem uma relação de convidados. Talvez decepcionado com o primeiro convidado, ele tem uma relação e ele vai ao segundo. Quando ele chega no segundo convidado, ele diz: a mesa está posta. O senhor da mesa preparou o lugar e esse lugar está com o seu nome. Ele manda dizer para você que chegou a hora. Ele está te esperando na mesa. Olha o texto. Olha o segundo convidado que diz. Ele não está sabendo? Eu comprei. Irmão, ele não roubou. Ele comprou. Ele não fez o que era errado. Ele está fazendo o que é certo. Ele diz: eu comprei 5 juntas de bois. 10 bois. E ele falou algo aqui que até hoje, teologicamente, estou tentando entender e não consegui entender. Ele diz: eu comprei 10 bois e preciso experimentá-los. Eu fiquei pensando, será que esse camarada é peão de rodeio? Não, porque experimentar o boi na hora da mesa, ir lá ver se o boi está bem, na hora da mesa. Escuta, tem problema ter boi? Irmão, tem problema em ter uma empresa de pecuária? Tem problema ser empresário? Claro que não. E eu profetizo que Deus vai levantar muitos aqui nessa igreja. E você vai saber o porquê que Deus está te levantando. O porquê que Ele está lhe dando. E o que você vai fazer com aquilo que Ele vai lhe dar. Alguém recebe essa profecia aí? Não tem problema. Tem problema em empreender? Não, eu profetizo que Deus vai levantar empreendedores com coração no reino aqui. Não tem problema ser. Não tem problema ter. Agora, na hora da mesa, ele precisa experimentar os bois. A empresa de bois que ele pensa que tem, que de repente amanhã os bois já estão mortos, ele não tem mais. Ele está entendendo que aqueles bois superam o valor da mesa.
é que, na verdade, ele não sabe o que existe na mesa. Eu vou voltar ao disco. Você está arraigado em algumas coisas porque você não sabe o que está pronto para a tua vida. Você está trocando a mesa por alguns objetivos, porque, na verdade, você não sabe o que já está pronto na mesa. Não tem problema você ter. Agora, se aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, seja lá com o teu profissionalismo, com as tuas estratégias, até porque Deus te deu sabedoria, te deu inteligência. E se aquilo que você recebeu, conquistou, adquiriu, está te roubando o tempo da mesa, é hora de você rever alguns conceitos. É hora de você sair daqui nessa noite de domingo e entender o que realmente tem valor. Porque de repente tu está pensando que você está bem e você está no pior momento da sua vida. De repente você está pensando que você está crescendo e na verdade você está declinando. Diga que eu não posso. É que agora eu tenho uma empresa. É que agora eu estou com 5 juntas de bois. Ah, se esse boi morre de hoje para amanhã, será que ele vai para a mesa? Será que ele vai pedir socorro na mesa? Irmãos, saiba ter para que tu tenhas. Tem alguém aqui? Não é proibido ter. Só que tem gente que não sabe ter. Aquele servo, do segundo convidado, talvez decepcionado. Só que ele tem uma lista nas mãos. E ele vai até o terceiro convidado. Talvez aquele frio na espinha. Diante do terceiro ele diz: a mesa está pronta. O senhor da mesa preparou a mesa. É a hora da mesa. E o terceiro diz assim: mas o senhor da mesa não está sabendo? Eu casei. E porque eu casei, eu não posso estar na mesa. Pede para ele me desculpar, porque na verdade eu estou inventando uma desculpa. Olhe para mim aqui, igreja inteligente de Leme. Tem problema casar? Não. Família continua sendo a instituição e o projeto primário de Deus. Eu creio que família é a base da sociedade. É o firmamento de uma nação. Eu creio na união entre um homem e uma só mulher. Eu creio que casamento é projeto de Deus. E até profetizo que se você não casou, esse é o teu ano. Alguém pegou, alguém deu glória a Deus. É o primeiro glória que aquela irmã lá deu. Não tem problema casar. Agora, olhe para mim. A tua vida sentimental está te arrancando da mesa? Pastor, e eu que já casei? Espera morrer para se sentar na mesa lá em cima. Ninguém mandou você casar. Existem erros que você não pode cometer. Segura a tua onda aí. E até que a morte vos separe, se Jesus voltar, tu senta na mesa. Agora, se você que não casou, olhe para mim. Você que não casou, de repente estou falando para jovens aqui ou para jovens mulheres e homens que ainda vão se casar. Cuidado com quem você vai se casar. Existem erros que você não pode cometê-los. Você está aqui? De repente o pastor e a pastora já falaram para você, escreve aí um propósito de oração e você escreveu: Senhor, vou falar para o senhor como é que ele deve ser. Aí ele está lá a caneta, olhos caramelados. Senhor, tem que ser forte, viu? Tem que ser alguém de boa aparência, cabelo jogado para o lado. Senhor, barriga de tanquinho. Cuidado, irmã. De repente o gato vai te arranhar. De repente a barriga de tanquinho vai te levar para o inferno. Quer um conselho? De repente Deus tem uma máquina de lavar para você. Mas vai limpar a sua vida, vai te ajudar a sair do pecado e ainda vai te ajudar a ir para o céu. Não tem problema adquirir matrimônio. Não tem problema ser feliz. Não tem problema desfrutar de relacionamento.
Claro que tudo com base nos princípios da palavra de Deus. Não tem problema, é bênção, irmão. Casamento é um desafio todo dia, mas é uma bênção. Eu estou desde sexta-feira fora de casa, já estou com a saudade da mulher terrível. Quando chega lá dá vontade de viajar de novo. Está filmando não, senão ela me mata. Mas depois que você entendeu que isso é uma bênção de Deus, você não consegue mais viver sem isso. Agora, você tem que tomar cuidado para os teus relacionamentos e as tuas escolhas não lhe arrancarem da mesa. Porque o terceiro diz, eu casei. E agora eu tenho mais coisa para resolver. O que deveria ser bênção é o impedimento e a barreira para estar na mesa. Olhe para mim. Você já percebeu aqui, nessas aplicações, que tudo aqui é conquista? Tudo aqui é coisa lícita. Tudo aqui é coisa boa. Um comprou um campo, que alegria. E o outro comprou junta de bois, abriu sua empresa. O outro realizou um sonho de criança, se casou. Até aqui não tem pecado. Até aqui não tem nada profano. Só que até aqui só tem coisas que deveriam ser boas, mas está arrancando esses escolhidos e chamados do nível da mesa. Aquele servo, decepcionado, com a lista de convidados inválida em suas mãos, ele tem que voltar ao senhor da mesa, ele tem que dar satisfação. Quando ele chega no senhor da mesa, ele diz assim, eu fui até os teus convidados, aqueles que o senhor selecionou. E a satisfação é essa. O primeiro disse que comprou um campo, ele não tem mais tempo para a mesa. O segundo disse que agora abriu a empresa de bois e não pode estar na tua mesa. O terceiro disse que agora está feliz. Ele se casou e não tem mais tempo para a mesa. A Bíblia diz que o senhor da mesa ficou irado, ficou indignado. Isso aqui, irmão, faz a perna balançar, tá? Porque ele ficou irado? Não. É porque depois da indignação ele fala algo para o servo, que aqui você deve despertar. Ele olha para o servo e diz assim, então quer dizer que agora eles têm e não podem mais estar. Quer dizer que agora eles conquistaram e estão rejeitando a minha mesa. Quer dizer que agora eles estão felizes e não tem mais tempo para a mesa. Então se aqueles que eu chamei não podem, troque-os. E convide alguém que deseja estar na mesa. Saia daqui, vai pelas ruas e barros da cidade, entra nas vielas, entra nas favelas, traz os cegos, mancos, aleijados. Busque essa gente necessitada da mesa e coloque-os na mesa. Eu estou pregando para alguém aqui. Irmão, não se assuste se Deus começar a substituir alguns que são escolhidos, mas não querem atender o chamado da mesa. Não se assuste se o Espírito Santo entrar nas ruas e vielas e for numa boca de fumo dessa cidade e ir lá trazer o viciado, e esse viciado daqui a pouco começar a pregar o evangelho para gente que esteve na igreja a vida inteira. Não se assuste se esse ano ainda Deus entrar dentro de um prostíbulo e trazer uma prostituta, lavar, remi-la, purificá-la e ela se tornar uma pregadora, uma adoradora do Senhor e começar a pregar para aqueles que seriam chamados, mas rejeitaram o chamado da mesa. Deixa eu falar algo aqui em alto e bom som para alguém ouvir. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. Se você não quer, Deus vai buscar quem quer. Se você não atende, Deus vai chamar quem atende. Se você não precisa mais, Deus vai buscar quem ainda precisa. Se você acha que você já conquistou e agora você não precisa mais da mesa que fez você conquistar, o Senhor não se impressiona com as tuas conquistas. Ele vai chamar alguém para assumir o teu lugar na mesa. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Vamos lá. Deixa eu te explicar. É só coisa boa. Aqui não tem pecado. Só que o teu inimigo, ele te conhece e está te estudando há anos e anos. Eu estou pregando para a gente aqui que já é igreja. Estou pregando para a gente aqui que já está convertido, já teve experiências com Deus, já se assentou na mesa. Estou pregando para alguém aqui que você não ouviu alguém falar de Jesus. Você conheceu a Jesus. E
E o diabo olhando para você sabe que você não cai mais em adultério. Você não se envolve mais com a mentira. Não, você não está mais envolvido naquelas negociatas que faziam você declinar em santidade. Então o diabo, observando que você não cai mais nessas armadilhas, ele fez uma reunião lá no inferno e disse: vamos trocar a estratégia. Vamos arrancá-la da mesa de outra forma. Vamos deixar ele se empolgar com as conquistas. Vamos deixar eles se embriagarem com as suas felicidades, porque só assim eles esquecem o nível da mesa. Lembra lá no Egito? O povo começou a adorar, e aquela adoração, aquele relacionamento, aquele nível, começou a incomodar o faraó. E o faraó começou a dar ordem: bate no povo, o povo não para de adorar. Manda o povo calar a boca, o povo não cala a boca. O faraó teve uma estratégia: faz o seguinte, já que eles não querem parar na pressão, aumenta o trabalho deles. Faça com que eles produzam mais. Aí o povo começou a trabalhar mais. E aquela produção foi tão grande que eles não tinham mais tempo para adorar. E a adoração cessou. Começaram a produzir e não tinham mais tempo para adoração. Eu tenho certeza que eu vim pregar para alguém aqui. Você está dizendo: pastor, agora o negócio desatou. De repente desencarrilhou e você não está sabendo. Pastor, agora eu estou arrebentando. De repente tu está arrebentado. Pastor, agora eu estou crescendo. De repente você está diminuindo o teu nível. Se tem alguma coisa te atrapalhando, é melhor você rever os seus conceitos. Tem um convite para a mesa. Pastor, quem é esse senhor da mesa? Se não o pai que tem um chamado com você. Se não o pai que selecionou você. Se não o pai que não te chamou dentro daquele bar, não, daquela balada. Ele te chamou no ventre da sua mãe. O teu nome está na palma da mão dele. Pastor, e quem é esse servo que recebe ordem do senhor da mesa? Senão aquele que todo dia está te comunicando que você é chamado. O Espírito Santo, que todo dia está falando, ele está te chamando. Vai para o teu nível. Volta para o teu relacionamento. Volta para o teu lugar. Não deixa nada substituir a presença e o nível que ele tem para a sua vida. Não troque-o por nada, para você não ser trocado por outro. Meu Deus. Aí você veio para o culto hoje para receber uma palavra de vitória. E essa é a palavra de vitória. É o servo acendendo o teu coração, dizendo: você tem que voltar. Você pode até tentar não ouvir ou se esconder dele, mas você vai dormir daqui a pouco. De madrugada ele entra dentro do teu quarto, acorda você e diz: volta para a mesa. Amanhã você se acorda e vai trabalhar. Quando você liga aquele rádio do carro para ouvir um louvor, ou conecta no celular, um louvor toque nas entrelinhas, na voz daquele louvor que não é só música, o servo da mesa diz: volta para a mesa. Aí você está trabalhando, o coração está apertando, e você não sabe por que o teu coração está apertando. É ele dizendo: volta para a mesa. Você é chamada, ou você é selecionado. Você não é qualquer um. Volta para a mesa. Meu Deus, eu estou sentindo o céu aqui. Aí está você esse ano dizendo que agora vai cuidar da tua vida. Agora você vai cuidar de você. Você já sofreu muito na igreja. Já foi muito decepcionado na igreja. E agora você vai cuidar daquilo que é de interesse seu. Você até poderia, se o teu nome não tivesse na lista dele. Você até viveria em paz lá no teu negócio, se o teu nome não estivesse na mão dele. Você até poderia cuidar das coisas dessa terra, se o servo da mesa não estivesse falando no teu coração. Você não dá certo em outro lugar, se não estiver no nível da mesa.
Estou sentindo ele aqui, gente. Você dá para ver que eu não estou fazendo movimento, mas ele me diz que está tocando em alguém. Está mexendo no teu coração. Você está procurando algo lá fora que já está pronto na mesa. Você está quebrando a cabeça lá, tentando dar um jeito, e ele diz, volta para a mesa, que eu resolvo tudo aquilo que você não resolve. Você está de repente buscando um sustento lá, se estribando no seu profissionalismo, e tem uma voz audível dentro de você dizendo, volta para a mesa, porque eu sou a tua provisão. E na mesa está a provisão que tu precisas. Você vai correr para onde? Você vai para onde? Você vai se esconder aonde? O salmista diz, se eu colocar uma cama no inferno, ele vai lá me buscar. Para você não tem jeito. Uma vez que você sentou na mesa, que ele te escolheu para estar na mesa, você nunca mais vai viver em paz em outro lugar. Ninguém mandou você ter a revelação dele. Ninguém mandou você se saciar nas águas dele. Ninguém mandou você falar para ele, coloca o teu óleo na minha cabeça na mesa. Agora o teu nome está na mesa. E você não consegue mais viver fora da mesa. Pega ela mesmo, Jesus. Fecha os teus olhos aí, está tudo arrepiado aqui, irmão. O servo está no meio de nós. O Espírito Santo está mexendo aí. A tua cura está na mesa. A restauração dos teus sentimentos está na mesa. Tem alguma coisa na tua vida dando errado. Não é que está dando errado, é a voz dele dizendo, volta para a minha mesa. Tem uma porta que está começando a se fechar aí. Não é que a porta está trancando, é a voz dele dizendo, volta para a mesa. Não deixa passar de você. Não deixa outro se levantar. A salvação da tua família está no nível da mesa. Não dá para você ter um relacionamento raso depois que você já experimentou o profundo, irmã. Não dá para você achar que é coisa da tua cabeça depois que você já viu quem ele realmente é. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Volta para a mesa. Volta para o teu nível. O que o diabo precisa pagar? Qual é o preço? O que é mais importante? O que é capaz de roubar o teu tempo? Que na verdade não é seu, é da mesa. Eu estou sentindo uma atmosfera muito intensa aqui. Eu vejo Deus incendiar o coração de alguns. Eu vejo tampões nos ouvidos começarem a cair. Uma voz te enchendo. Você tem ficado angustiada por esses dias, é a voz dele. Você tem despertado de madrugada, você está achando que está com insônia. Mas é ele gritando, volta para a mesa. Você tem achado que está em depressão, você não está em depressão. É ele apertando o teu coração. Dizendo, volta para a mesa. Eu vim pregar em Leme aqui. Pode ser para 1, 2 ou 3 pessoas. Ele não vai te perder. Ele não vai te perder. E se aquilo que ele te deu está te arrancando da mesa, cuidado. Ele pode tirar da tua vida aquilo que você conquistou só para te ter de volta na mesa. Aleluia. Que unção que está aqui, irmão. Que liberação profética. Tem algo pronto, só que é na mesa. Tem algo que é teu, mas é na mesa. Aquilo que você precisa está pronto na mesa.
Você está se desgastando em outro lugar, mas o que é teu está na mesa. Você consegue erguer as mãos aí? Consegue abrir a tua boca e liberar aquela adoração no nível da mesa? Faz isso. Olha lá, Jesus. Olha a lágrima, ela está voltando, Abba. Ele está voltando, libera essa adoração. Você chegou aqui talvez hoje com a cabeça tão cheia, você está pensando amanhã, só que tem uma mesa aqui. Você já está sendo assaltado por alguma atividade que você vai exercer amanhã, só que você está na mesa. Desfruta da mesa. Desfruta dessa graça. O rabará suriante. Ricando roia suriacheia. Ricatalama racheca mais suria. Telecatalamaria soroloia tereia. Riabarala sadorola suriai chei passe. Iria suriandeleia. Icatarama sandaramache. Ah, meu Deus, traz a tua filha de volta para a mesa. Traz o teu filho de volta para a mesa. Tem uma nova roupagem descendo sobre a sua vida hoje. Tem um renovo vindo sobre o teu entendimento hoje. Tem gente sendo curada aqui nessa noite. O Senhor está mandando liberar o profético. Essa enfermidade atua na tua vida até quando você voltar para a mesa. Porque no nível da mesa eu te curo. No nível da mesa eu te saro. Os teus complexos somem na mesa. Os teus defeitos eu oculto na mesa. Ei, Shehamaya, Riasúria. Quer se saciar, você não consegue em outro lugar. As águas estão na mesa. O teu alimento está na mesa. Você não se encaixa em outro lugar, irmão. Você não percebeu. Tenta sair da presença, do nível, e encontrar plenitude de alegria em qualquer outro lugar deste planeta. Você vai ficar frustrado, frustrada. Você só é pleno na mesa. As tuas conquistas não te preenchem. Você só é preenchido na mesa. A mesa não só preenche, a mesa transborda. Meu Deus, está descendo um óleo aqui. Está descendo um óleo aqui. Abra a tua boca, aumenta a intensidade. Você está em outro nível. Você não é espectador, você já experimentou o nível da mesa. Abra a tua boca, adore a Ele, tenha comunhão com Ele. Desfruta dessa mesa. Pega ela, Abba, Pai, mexe com ele, Senhor. Eu estou pregando para gente aqui escolhida. Eu estou pregando para gente aqui selecionada. Você sabe que a tua vida não é normal. Você sabe que você tem um chamado e não dá mais para se esconder dele. Não dá mais. Para você esse é o culto do basta. Para você esse é o culto do acabou. Volta para a mesa. Volta para a mesa. Shakatabababaxé. Irihasuya andereoya. Rian lihai suritema. Tu sabes que você não é normal. Tu sabe que na tua família, dentre todos, você tem algo a mais.
Teu nome está na lista dele, gravado na palma da mão dele. O que é isso, meu Deus? Que nível, irmão, que chegamos aqui. Que nível. Que nível. Isso aqui não tem a ver com pregador. É o Senhor mandando o servo mexer com você. Mandando o Espírito Santo falar dentro de você. Volta. Volta. Você não vai fazer desse ano o que você quer. Eu estou te chamando para a mesa. Vou prover o que você precisa na mesa. Vou abrir o que você necessita na minha mesa. Fora da minha vontade vai te fazer mal. Chacatamanachê. Vim te explicar hoje porque o teu coração aperta. Porque a tua alma amarga. Não é para você ficar tomando aquele remédio de tarja preta à noite, não. É só para você voltar para a mesa. Você vai descansar nele. Cachorra. Já percebeu que tudo que parece que vai dar certo, no final dá errado? São os bois que estão vivos hoje, amanhã podem morrer. Agora na mesa, até o que ia dar errado dá certo. Meu Deus. Eu vim com um texto marcado na Bíblia, gente. Eu ia pregar no 2º livro dos Reis. Quando eu dobrei o joelho ali, o Espírito Santo falou comigo: eu preciso chamar minha filha de volta para a mesa. Eu preciso falar com meu filho para ele voltar para a minha mesa. Ah, meu Deus. Traz os pobres. Traz gente que depende de mim. Traz os mancos que não conseguem caminhar e coloca na minha mesa. Na minha mesa ninguém vai ver que eles são mancos. Sim, trago os aleijados que têm seus defeitos, que eu os coloco na minha mesa e ninguém vê os seus aleijões. Traga os cegos que não conseguem ver e eu vejo o que eles precisam ver. Tem alguém da tua família aí do teu lado? Se não tiver da família, tu vai pegar um irmão, mas abraça uma pessoa. Abraça. Você vai dizer para essa pessoa assim: tem um negócio na tua vida. Ele tem algo contigo. Não dá mais para fugir dele. Não dá mais para viver longe dele. Não dá mais para sonhar os teus sonhos e deixar o propósito dele. Esse lugar está inundado, irmão. Eu vejo águas aqui. Eu vejo um óleo aqui. Ora com a tua casa, ora com alguém da tua família. Vamos voltar para a mesa. O teu lugar é na mesa. Há 2000 anos foi escrito esse texto e ainda tem lugar na mesa. O dono da mesa sabia que a tua família ia vir, por isso ele deixou lugar na mesa. Recebe essa unção. Isso não é um culto, isso é uma mesa. Toma o teu lugar. Se posiciona de novo. Sai daqui para entender o que realmente tem valor. Nem mais um dia, nem mais uma hora, nem mais um minuto. Não resista a essa voz.
Não luta com Deus, tu vai perder. Não ouse, tu vai se machucar. Volta para a mesa. Volta. Desfruta dessa mesa. Se alimenta nessa mesa. Se sacia nessa mesa. Se cure nessa mesa. Recupere a sua identidade nessa mesa. Tenha a revelação de quem Ele é nessa mesa. Meu Deus, tem muita gente sendo tocada aqui. Tem muita gente sendo tocada aqui. Que é isso, Abba? Que amor é esse? Fazer o que se Ele te escolheu? Fazer o que? Cheio e cheia de defeitos como somos nós, eu e você. Mas o nome está na mão dEle. Tua vida está sendo marcada, irmão. E não é porque eu prego, é porque você volta. Que é isso, meu Deus? Que é isso, meu Abba? Shakatalamashura. Ele está falando dentro de você, volta hoje. Volta hoje. Para de insistir na tua vontade, volta hoje. Para de insistir nos teus planos, porque os meus são maiores que os seus. Para de tentar trilhar o teu caminho, porque os meus caminhos são mais altos. Eu estou descontrolado aqui, irmão. Que graça que está enchendo essa igreja. Eu estou tentando finalizar a mensagem, tem uns 10 minutos. Mas ele está dizendo, deixa eu terminar de tocar nos meus filhos. Eu estou inundando a vida dela. Renovando o meu óleo na cabeça dele. Sobe essa montanha. Sobe essa montanha. A mesa está aí na frente. Shakatalamaya. Pastor Santiago vai ter um testemunho de cura aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando comigo. Eu estou curando a minha filha. Pega essa graça, irmão. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Não precisa nos trocar por outro, nós queremos. Não precisa enviar outros, envia nós. Não tem nada que exceda o valor da revelação de quem tu és. Fica de pé comigo devagar, irmão. Shurihai Cheleuria.